Oi, Ouses! Bem-vindos ao primeiro episódio de 2026. Ouses, eu tô muito feliz. Tá um climinha assim de chuva gostosinho pra gente fazer esse episódio. O meu café já está tomado aqui, senão eu tomaria com vocês. Mas é isso, pessoal. Vamos ao nosso primeiro episódio de 2026, que assim, não tinha como ser outro tema a não ser as previsões de marketing para 2026. Isso mesmo, gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que esperar para esse ano, o que foi 2025, né? Algumas das tendências aqui que eu vou falar para vocês, a gente até já tinha falado muito ali em 2025, em alguns episódios nossos, mas aqui a gente vai reforçar, né, alguns conceitos, o que você pode aplicar nas suas redes sociais e tudo isso justificado, né, com análise e pesquisas. Então, pessoal, vamos começar esse episódio que, assim, está demais. E aí, pessoal, na minha colinha aqui, eu separei alguns tópicos, né, pra gente falar. E uma coisa que eu queria, assim, falar bastante é sobre o relatório de previsões do Pinterest, né, que ele faz anualmente e que você, se você for uma pessoa da área da moda, da área da estética, joia, se você tiver uma marca, se você gostar desse mundo e você ainda não olhou esse relatório, eu sugiro você olhar assim imediatamente. Eu vou deixar aqui, tá, na descrição do vídeo, o link para esse relatório, porque assim, gente, o Pinterest, né, ele converte ali um número gigantesco de pessoas que estão fazendo pesquisas, né? Pesquisas sobre tendências. O Pinterest é um mundo, assim, sobre moda, estética, que muitas pessoas usam como referência, né? E, assim, nada mais justo do que a plataforma disponibilizar pra gente o que as pessoas começaram ali a pesquisar nos últimos meses de 2025 e vem com tudo nesse mês de 2026. Então, muitas das coisas aqui que a gente vai falar tem uma influência do que o Pinterest está mostrando pra gente. E aí, pessoal, a gente vai definir esse ano de 2026 com 3 palavras-chave. Primeiro, inconformismo. Pessoal, quem é do arquétipo a rebelde, né? Quem tem uma marca desse arquétipo, tá no seu ano, beleza? Vamos dizer assim, tá no seu ano. A gente vai buscar muito mais o caos, né? O inconformismo com as coisas, um pouco mais, sabe o clean girl aesthetic? Então, eu acho que isso vai um pouco mais contra essa filosofia da clean girl aesthetic. A gente vai muito mais pra rebeldia mesmo, pro caos, assim, e isso se reflete muito nos feeds, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. A segunda palavra que a gente tem é a autopreservação e o escapismo. Eu já vou juntar aqui a autopreservação com o escapismo, que é a terceira palavra, né? Que é, gente, essa busca pela natureza, por se autovalorizar. A questão do mood board, ele volta muito forte, né? Que é essa questão de fazer as metas ali para o seu futuro, focar em você mesmo. Até tem um pouco dessa questão do escapismo de voltar para a natureza, né? Sair um pouco das redes sociais. Eu vi 2 pessoas fazendo isso, né? Que foram 2 influenciadoras, que foram tanto a Virgínia, deixando ali um domingo mais off, né? Quanto a Boca Rosa também falando que, ai, gente, estou no momento mais off, só que daí você tem que mostrar que você tá no momento off nas redes sociais, até porque o que não é visto nas redes sociais não é reconhecido. Então esse escapismo, né, ele vem muito dessa abordagem, tanto pro natural, quanto também pra questão mais de, ai, gente, sou off, hein? Primeiro eu vivo, depois eu posto, mas aí, mesmo assim, posta. Então, entra nessa questão. Esse escapismo, tá, pessoal, da busca pelo jardim do Éden, pela vida perfeita da natureza, também remete a gente, né, muito o arquétipo inocente, que é um arquétipo um pouco mais assim, né, muito voltado pro jardim, pro místico, pra paz, né, então esses 2 arquétipos, assim, eu acho que vão estar um pouquinho mais em alta esse ano, mas não que o seu arquétipo da sua marca não possa se adaptar, né, pegando ali algumas dessas tendências. E aí, pessoal, o que isso significa pra gente, né, que mexe ali nas redes sociais, que tá fazendo marketing, que tá fazendo as vendas, né? Pessoal, a gente entra para uma era muito mais do feed caótico, né? Então eu acho que volta muito aquela pegada de 2016. Inclusive tá tendo uma trend aí no TikTok muito boa, que é essa pegada de tipo assim, o 2026 vai ser o novo 2016, porque as tendências elas estão girando em torno disso, do maximalismo, da era Tumblr, dos moodboards.
E aqui a nossa aposta também, tá? Que a gente vai ter feeds um pouco menos preocupados com a estética e mais com o real e mais com o imperfeito mesmo. Eu já tô vendo várias marcas fazendo isso, como a Milk Moo. Vou deixar uns exemplos aqui na tela. Ela tá fazendo assim, realmente muita coisa, meio que sem um design próprio, assim, parece que foi feito ali, sabe, no Paint, quando a gente usava, ou quando não tinha o Canva. Então, eu acho que essa é a pegada. A Netflix também, a Dunkin' Donuts está fazendo muito essa coisa, assim, mais do feio visualmente, mas parece que foi feito por um humano, então você se conecta, acaba se conectando. Então é isso, sabe? O feed ele vai ficar cada vez mais imperfeito e tá tudo bem, porque as pessoas elas querem compartilhar, elas querem ser ouvidas e é muito mais interessante um conteúdo ter esses aspectos do que mais a estética, pelo que a gente tá vendo nesse próximo ano. Então é isso, pessoal. Individualidade ousada, expressão maximalista e a releitura nostálgica, né? De novo a nostalgia vindo. 2025 já foi um ano bem nostálgico, mas a gente ainda tem essa releitura da nostalgia da geração Z e também dos milênios. Então, a nostalgia vem forte em 2026 também. E aí, pessoal, vamos então, né, falar um pouquinho agora das tendências mesmo, né? Eu anotei aqui 3 tendências e aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, pessoal, a gente tem as contas privadas das marcas. Gente, pelo amor de Deus. Mas, eu não sei vocês, minhas amigas todas agora estão fazendo daily, estão fazendo Dix, seja no TikTok, seja no Instagram. Veio dessa era do Dix, né? E agora se chama daily, para uma coisa um pouquinho mais privada, mais conectada. E as marcas, elas vendo esse comportamento, elas também estão migrando. Então, de novo, a Netflix, Dunkin' Donuts, elas todas estão fazendo, né, marcas com essa pegada realmente de daily, sou seu melhor amigo, vou postar coisas feias aqui, né? Porque as pessoas, elas estão precisando mais disso. E aí, a gente tem, né, esses criadores de conteúdo com essas marcas de daily muito fervorosamente aparecendo. Toda influenciadora tem o daily, né, ali privado para as pessoas. E aí, pessoal, a gente entra num conceito de produzir o conteúdo mais lento. No caso de mais lento, não significa que precisa ser perfeito. O mais lento, quando eu falo aqui, é o mais natural, sabe? Aquele que você não tem pressa. Ai, olha, eu não tô produzindo porque esteticamente vai ficar lindo. Não, só tô aqui, ó, produzindo e é isso, um dia eu posso, um dia não. Então, não que o conteúdo ele fique mais preguiçoso, mas ele fica menos invasivo, sabe? Ele é algo que se passa mais ali, entre aspas, do que você já vê naturalmente na internet. Então, é algo mais, como a gente estava falando, né? O marketing sem ser marketing. Então, um conteúdo que não parece ali um conteúdo, que tá ali realmente para agregar na vida da pessoa mais do que ensinar algo, né? E aí, entre os funis ali de conteúdo, que a gente já fala bastante. A segunda tendência, assim, muito forte é a aquisição de marcas de criadores. Essa daqui eu separei mais para você que, enfim, tá aspirante aí a influenciador, a criadora de conteúdo, o quanto isso, né, tá se tornando viral dentro ali do mundo dos negócios, né? Então a gente teve o caso no final do ano de 2025, que foi a Hailey Bieber, né, vendendo a Hold, e foi a primeira vez que a gente vê o equity, né, de uma marca, ou seja, o valor de uma marca, não ser seus produtos, não ser seus clientes, mas sim ser o poder de influência que a dona ou a diretora criativa, por ser uma pessoa pública ali, tem. Então eu vi muitas até matérias falando assim que a marca que comprou a Hold da Hailey Bieber não comprou a Hold, né? Comprou, na verdade, a Hailey Bieber, comprou a influência que ela tem ali nas Clean Girls Aesthetics. E é isso, sabe? Então foi a primeira vez que uma transação de $1 bilhão foi pelo número de seguidores que ela tem, foi pela influência que ela tem nas redes sociais. Loucura, né? E isso entra muito forte, né? Então, assim, as pessoas estão começando a perceber, né? As grandes marcas estão começando a perceber que a comunidade que essas criadoras elas têm, né, são muito importantes. Ao invés de criar uma concorrente, é melhor você adquirir uma que já existe, já tem esse poder e só continuar trabalhando do mesmo jeito, e é isso, né, só lucrando em cima mesmo dessas pessoas com essas imagens e com essas comunidades. E aí, pessoal, uma coisa também que a gente já vem falando há bastante tempo, surge muito da questão de duas tendências, eu acho. Primeiro, a palavra FOMO é familiar para vocês?
foi uma palavra muito usada em 2025, né? Ai, tô com FOMO, que é aquele, eu até anotei aqui, medo de ficar fora do rolê, né? Então é um transtorno, não sei se isso é realmente estudado como transtorno, mas é basicamente uma sigla que as pessoas, né, inventaram na rede social de ai meu Deus, tô com fome, ou seja, não tô participando do rolê, ai, quando eu saio de casa 2 horas da manhã porque eu tô com fome. Então, FOMO foi uma palavra muito utilizada e essa tendência ela tem relação direta com isso e também a gente já viu, né, por exemplo, a Louis Vuitton, que é uma das marcas, né, mais luxuosas do mundo, fazer um café, né? E esse café bombar, teve vários vídeos e tudo mais. E essa tendência é basicamente os espaços, né? Os espaços, então, vem muito daquela era da pandemia, que já faz 6 anos, meu Deus do céu, já faz 6 anos que aconteceu. Então é isso, pessoal, as marcas elas estão apostando cada vez mais em cafés, clubes de corrida, né, enfim. Se você tem ali uma marca que tem a ver com lifestyle, faz sentido você apostar nesses eventos, porque, né, pessoal, as pessoas elas querem participar cada vez mais, criar comunidades e tudo isso que a gente sempre fala de tendência aqui, né, vendo as grandes marcas aplicarem. E aí, pessoal, por fim, não, desculpa, por fim, não. O penúltimo tópico é o tópico de 2026 vai ser igual a 2016. Gente, pelo amor de Deus, vamos voltar à era do Tumblr. Vocês não estão entendendo o que aconteceu. King Kylie, será que ela está de volta? Gente, é o seguinte, 2016 foi um ano, né, que o Tumblr ali estourou. A gente tem várias tendências, né, então eu anotei algumas aqui. Foi o ano dos mood boards, então assim, não sei se você já fez o seu, mas eu já fiz o meu e eu me senti em 2016. Também a gente teve aquela era assim, quando a gente fala de estilo, né, do glam rock, que é aquele roqueiros, né, rebeldes. Como eu falei, gente, arquétipo rebelde aqui, vocês não estão entendendo, gente, vai dar muito bom. Um roqueiro mais glamuroso, né, quando a gente usava aquelas sapatilhas assim com sparkzinhos, meu Deus, os anéis de caveira. Quem já teve um anel de caveira sabe o que eu tô falando aqui. Ai, meu Deus, chega, arrepiei. Enfim, e a volta dos anos 80, então seria uma volta ali daquelas chokerzinhas também, eu lembrei disso agora. Então, assim, na moda a gente tá vendo que o luxo dos anos 80 tá voltando com tudo. Então é uma previsão que faz total sentido de que 2026 realmente vai ter uma carinha de 2016. Então, gente, 3 palavras-chave, assim, fora as que eu falei no início do vídeo, que eu acho que vocês deveriam pensar na hora de criar conteúdo, na hora de estar trazendo essa ideia de marketing, ou de moda, ou de estilo. Individualidade maximalista é um ponto muito importante, então cada vez mais, gente, a gente vai estar querendo fugir muito do que a gente já vê esteticamente assim nas redes sociais. Então é muito interessante porque o algoritmo ele tende a mostrar para você o que você quer ver e acaba ficando muito repetitivo. Então quem se destaca nessa individualização no caso, a gente pode resumir aqui como uma autenticidade maximizada, vamos dizer assim. Então, o mais vai ser realmente um grande foco desse ano. Só que, ao mesmo tempo, a gente vai ter também pessoas se destacando muito, fugindo da estética que a gente já vê de Clean Girl Aesthetic. De uma coisa mais minimalista, no caso. E aí, gente, a gente também tem uma construção de identidade das marcas muito voltada da nostalgia. Como eu falei, foi uma coisa em 2025 muito forte e vai continuar, tá pegado aqui, ainda mais que a gente vai querer lembrar muito mais de 2016 nesse ano. E aí a gente também tem os conteúdos sem retoques, né, que são aqueles conteúdos mais fluidos, menos editados, que eu já tô trazendo aqui para vocês, os, entre aspas, conteúdos feios, né, todos esses pontos eles vão ser muito apresentados pra gente em 2026. E a ideia é, gente, fiquem ligados nessa. Seja uma marca, mas faça isso de forma casual. Então, assim, sem burocracia, sem, sabe? É muito mais leve, é muito mais livre o jeito que os consumidores eles estão encarando esse ano. Então, pegue essa tendência e faça isso na sua marca, sabe? Não fique muito preso a padrões nesse 2026, porque realmente vai ser um ano que as pessoas elas querem disruptar um pouco, beleza? E aí, pessoal, a gente também, por último, né, temos a ascensão ali dos
caça as tendências. O que é isso, gente? Eu não sei se vocês lembram, mas 2016 foi uma era assim, que uma pessoa, ela tinha uma personalidade muito única. Maju Trindade, vamos falar de Maju Trindade. E aí ela postava, e aí todo mundo, nossa, isso daqui é uma tendência, meu Deus, nossa, tinha os criadores de tendências, né? E isso vai estar muito presente em 2026, que é a gente vai buscar muito mais esses criadores realmente voltados a como eu posso tornar isso uma tendência, seguindo tudo isso que eu já falei de maximalismo, o caótico, né, a rebeldia, a personalidade autêntica, só que a gente vai estar muito mais focado. Então, gente, quem é usuário ali de Pinterest, de Tumblr realmente até hoje, né, tem que ficar ligado nesses pontos, porque as tendências elas vão vir muito rápido e quem seguir essas tendências primeiro, com certeza vai se destacar. E aí, pessoal, a gente estava numa economia chamada da economia da atenção, e eu acho que houve uma evolução, né, dessa economia para uma da economia da vibração. Então, é muito mais sobre vibrar, né, ter uma energia alta dentro da sua marca, ser autêntica e ao mesmo tempo, né, a gente lembra muito os anos 2000 ali com aqueles anúncios muito vibrantes, com aqueles anúncios assim que estava acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então é isso, quanto mais autêntico, mais caótico, mais vibracional a sua marca for, mais ela vai ali ir de encontro aos comportamentos do usuário de 2026. E por fim, pessoal, então eu vou fazer um resumo geral aqui para vocês. Então assim, o ano de 2026 primeiro, desmistificando que as redes sociais estão em crise, os creators estão em crise. Na verdade, a gente está evoluindo. E assim, eu acredito que 2026 promete ser o ano dos formadores de opinião. Então, gente, a gente tá em busca, sabe, de pessoas que fogem um pouco da realidade, que deixam de ser aquela estética igualzinha. Eu acho que isso é um ponto muito importante. E aí, assim, ninguém vai censurar suas peculiaridades. Então, gente, é a hora de se mostrar mais, sabe? Se você tem uma rotina, se você tem uma peculiaridade, mostre isso, sabe? Porque elas se destacam no mar que a gente vê ali de aesthetic, clean girl aesthetic, e assim, né, algoritmo. Então assim, pessoal, todo mundo tá percebendo que o algoritmo, por ter padrões ali, né, meio que tem arruinado um pouco essa autenticidade, o seu gosto pessoal. Então, todo mundo vai tornar agora tudo mais pessoal e único, sabe? Então, pessoal, cada vez mais se torna importante você olhar para a persona dos seus compradores e entender ali o que tá passando na cabeça dela, o que ela quer falar pro mundo, sabe? Porque é isso, agora o Instagram vem com os republicados, vem com esse compartilhamento mais indireto, o que faz total sentido pra gente entender o que essa pessoa quer falar pro mundo, como a gente pode, como marca, representar isso, como a gente pode pegar um traço, né, da personalidade ali dessa pessoa e colocar de uma forma muito estratégica dentro das redes sociais. Então, pessoal, acredito que eu tenha passado aqui tudo para vocês que eu consegui coletar desse ano de 2026, que vocês tenham um ano muito especial, tá bom? Eu desejo tudo de melhor para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no podcast ou no YouTube, tá bom? Comenta aqui o que vocês acham, se vocês gostaram, se vocês querem que eu fale mais sobre algum tópico, assim, só faça um episódio para um tópico específico. Não esqueçam de curtir, porque também me ajuda demais, demais, demais. Ainda mais que agora a gente tá com tudo, com força total nesse podcast. Então, é muito especial que vocês tenham chegado até o fim. E eu espero, assim, que vocês tenham um ano abençoado, que eu possa ajudar vocês, de alguma forma, a entender um pouquinho sobre marketing, sobre produção de conteúdo. E é isso, a gente vai crescendo juntos. Beijos e até o próximo episódio.